dos grandes desafios para tratar pacientes com dor crônica hoje é a quebra de crenças irracionais desses pacientes frente ao que eles acham que eles têm na coluna vertebral. Uma das grandes inovações que ocorreram, liderados principalmente pelo Dr. Lawrence Mosley, da Austrália, e também Dr. Gifford, que infelizmente já faleceu, fisioterapeuta, é a questão da educação em dor. Pacientes com anos de dor crônica na coluna vertebral, eles não querem mais saber, eles estão cansados de saber a anatomia da coluna vertebral, de mostrar o que é um disco, de mostrar o que é uma vértebra. Eles não sabem nada a respeito de dor. E hoje o apelo mundial é que o paciente entenda o que é dor, para ele poder quebrar vários mitos em relação a como que ele pode, ou como podemos ajudar esse paciente no processo de recuperação funcional. Esse ano de 2018, pela Associação Internacional do Estudo da Dor, a IASP, é o ano da educação em dor, onde o mundo inteiro tem que aprender, assim como conscientizações de campanhas da saúde, a respeito de como ocorre a dor para tratamentos desnecessários não ocorrerem com crenças também por profissionais da área da saúde. Então, como que nós fazemos isso? Uma vez identificado o paciente na anamnese, que é um paciente crônico, que é um paciente que tem várias crenças irracionais, que tem crenças limitantes, que o exame físico desse paciente é bom, que você vê que não tem nada tão limitante assim, e que esse paciente não encontrou um perfil mecânico de subgrupagem ou de direção específica de movimento, ou não é candidato para manipulação, e você percebe que é um paciente que se arrasta por longos tratamentos, vem cheio de exames de imagem com você, uma outra abordagem deve ser feita. E uma das abordagens iniciais é a gente criar conexão, criar rapport com esse paciente, e que esse paciente seja o modelo ativo no tratamento. Porque uma das principais questões que os pacientes procuram é que alguém tire a dor deles, ou seja, eles terceirizam o problema. E o que a gente precisa fazer é engajar o paciente nesse compromisso da recuperação. Como que nós fazemos isso? Educação em neurociência. Só que a educação em neurociência, aqui do Instituto Som Melo, nós aliamos 3 conceitos de educação. A educação em neurociência, que explica a neurofisiologia da dor para o paciente. A gente usa o conceito de Waddell, no qual o Dr. Waddell que fez e revolucionou a questão de, utilizando a ciência, a respeito de imagens, a respeito do que é encontrado normalmente em exames de imagem de pessoas que não têm dor, ou seja, conflitando com pacientes através de ciência séria, que o que ele tem é uma questão normal também em pacientes que não têm dor na coluna. E a terceira questão, a gente usa os critérios de exposição gradativa utilizado através do Explain Pain, do professor Lawrence Mosley, do Butler, a respeito de como você pode evoluir funcionalmente com esses pacientes. Então, nós realizamos uma aula com o paciente inicialmente dada através de PowerPoint que nós montamos. Essa aula pode durar de 20 a 40 minutos e pode ser dada em fases ou em diferentes momentos com esse paciente. E você talvez não precise dar esse momento inicial da consulta. Talvez o paciente tenha que ganhar confiança em você para poder estar aberto para uma nova educação. Porque dependendo do perfil, do arquétipo desse paciente, ele pode criar uma barreira entre você e ele de defesa e automaticamente colocar conflitos ou pesos na balança de autoridade. Ou seja, se 5 médicos renomados disseram para mim que meu abaulamento do disco é o que causa minha dor, quem é esse fisioterapeuta que está dizendo que isso não tem nada a ver e que minha dor está no cérebro? Quem é ele para dizer isso? Eu não vim buscar isso aqui, eu vim buscar o que os médicos disseram para eu fazer. Quando o paciente vem com conflitos muito grandes a respeito disso, talvez tenha um momento certo para você criar a primeira conexão. Criando a conexão de confiança, ele fica uma via aberta para receber a educação. Então, diferentes pacientes com diferentes arquétipos vão receber diferentes perfis ou etapas de educação em dor. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós mostramos, ou a gente usa, podemos usar um flip chart com canetas junto com uma apresentação de um laptop que o paciente vai vendo as imagens. E a gente faz um círculo, paciente no meio, com 5 bolas ao redor desse paciente. E cada bola é uma dimensão. E a gente coloca que a gente falhou todo esse tempo para tratar a dor na coluna, porque a gente só utiliza 2 dimensões. A dimensão patoanatômica, que a gente acredita que toda a dor do paciente está explicada por um exame de imagem, todos os achados do exame de imagem é o que diz que ele tem na coluna, ou da dimensão física. O paciente tem dor porque um ombro é mais alto que o outro,
O paciente tem dor porque uma perna é mais curta que a outra. O paciente tem dor porque a coluna está fora do lugar. O paciente tem dor porque ele tem fraqueza de abdominal. O paciente tem dor porque ele tem encurtamento de musculatura posterior. O paciente tem dor porque tem fraqueza de glúteo. O paciente tem dor porque tem postura errada, senta errado. Essas são apenas duas dimensões, dimensões físicas. E tem as outras dimensões que depois de 1995, onde surgiu a ressonância magnética funcional, que avalia como o cérebro se comporta a diferentes estímulos, observou que realmente a dor é processada no sistema nervoso central, no córtex cerebral, no tronco cerebral e na medula, em seus diferentes níveis, e que eles sim determinam quando, onde, como e por que você vai ter dor, de acordo com a ameaça percebida. E existem outras dimensões que acarretam na mesma intensidade de dor que você pode ter, como a dimensão psicossocial, que é a relação que você tem com o patrão, com o empregado, com os sócios, com as suas famílias, com sua mulher, com seus filhos, com os seus vizinhos, com as pessoas ao redor do seu trabalho e com a comunidade no qual você vive. Tudo isso pode aumentar seu estresse e o estresse gera repercussões no córtex cerebral. Aspectos psicológicos, a ansiedade, depressão, alteram como o cérebro trabalha, altera qual neuropeptídeos ou qual neurotransmissores o cérebro vai trabalhar e pode mudar o julgamento ou o funcionamento do cérebro em relação a achar que tudo é ameaça, ao cérebro estar super hiperexcitado e qualquer coisa pode provocar dor em você. Estilos de vida, falta de sono, obesidade, sedentarismo, fumo, tudo isso altera como o cérebro trabalha. 3 noites de sono mal dormida alteram os níveis de cortisol no seu corpo. Alterando o nível de cortisol, cortisol é ligado à colecistoquinina, a glutamato, a neurotransmissores que deixam você mais sensível à dor. E que nada tem a ver com o exame de imagem. Nada tem a ver de você estar fraco, ou de você estar forte, ou de você estar alongado. Tudo são questões relacionadas a você como um todo, a ver o paciente especificamente dentro de um sistema multidimensional onde a gente observa todas as questões que ele pode estar cometendo esse paciente. Portanto, o que é dor? Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais. Veja, não precisa ter lesão no tecido. Pode ser potencial ou descritas no termos de tais lesões. Então essa é a descrição da IASP a respeito do que é dor. E ela tem muita coisa, porque ela pode ser sensorial ou emocional. Vejam, coloca a mesma questão, que uma questão emocional gera o mesmo dano que uma lesão tecidual na percepção de dor ou no sofrimento causado pela dor. Então, nós explicamos inicialmente ao paciente e damos uma hipótese, porque dor é um sistema de alarme. São 400 nervos, 72 quilômetros de cabeamento, mandando informação para o cérebro da periferia e recebendo informações, comandos do cérebro. E esse sistema ele pode funcionar acima do normal ou ele pode funcionar abaixo do normal, como qualquer outro sistema do corpo humano, como o sistema vascular, como o sistema digestivo e assim por diante. Então vamos dar um exemplo. Se você pisa num prego, você pisando num prego, esse prego ele vai começar uma ação que a gente chama de 5 fases. É a fase da transdução, da condução, da transmissão, da percepção e da modulação que é ocasionada pelo cérebro. Então a primeira coisa, quando você pisar num prego, você vai estimular um sensor. Esse sensor, que a gente chama de nociceptor, ele não é nervo de dor, ele é um nervo que vai gritar para o cérebro que algo aconteceu. A única função dele é gritar para o cérebro para dizer que algo aconteceu. Essa informação ela vai viajar pelo seu sistema nervoso periférico, vai chegar na medula espinhal. Chegando na medula espinhal, ele vai fazer conexão com uma outra ordem de neurônios. Um outro grupo de neurônios vai subir até o cérebro, especificamente até o tálamo. Chegando até o tálamo funciona como se fosse com correios, é um centro de distribuição. E o tálamo, ele espalha essa informação por várias áreas do cérebro. E o cérebro vai receber essa informação da periferia e várias áreas vão se organizar como se fosse sentar numa sala de reunião. E nessa sala de reunião, eles vão responder a seguinte questão. Essa ameaça que está vindo lá da periferia, no pé, ela é agora, nesse momento, a prioridade número 1? Se for a prioridade número 1, você vai ter muita dor em milissegundos, fora o reflexo medular que você já teve, porque é o reflexo de retirada, mas você vai ter várias cognições. Você pisou no prego, você vai ver, depois da intensa dor que você teve nos primeiros 5 minutos,
você automaticamente vai ver qual hospital que você vai ter que ir, vai ter que estancar o sangue ou não, vai pedir alguém para te ajudar a carregar, aonde que está meu carro, que convênio que eu tenho, que hospital mais próximo eu tenho que ir, vou desmarcar o próximo compromisso que eu tenho para poder resolver esse problema. São várias áreas do cérebro trabalhando para você poder resolver um problema. Mas se você pisasse no prego e tivesse, por exemplo, um pitbull atrás de você, o que você faria? Ficaria parado esperando a morte? Ou você lutaria com o pitbull? Ou conseguiria fugir do pitbull? Em caso você conseguisse fugir do pitbull, ou terminasse a luta, ou alguém tivesse te ajudado, no momento, seu cérebro escolheria que aquela informação da periferia do prego não tem importância alguma no momento. Você primeiro resolveria a ameaça iminente de morte, que é um animal te atacando, você fugindo ou você lutando, e a partir do momento que acaba esse capítulo da tua vida, aí sim vem a segunda prioridade, que é o ferimento no pé. Aí você vai até desmaiar de dor. Mas é o seu cérebro que decide qual é a maior ameaça no momento, no contexto que essa ameaça aconteceu. Não é o seu pé que vai dizer que horas que você vai ter dor. É sempre o processamento do seu cérebro. Então observa essa pessoa com esse grande ferimento na coxa, expondo vasos, expondo tecido subcutâneo. Imagina a imensa dor que você sentiria tendo um ferimento desse na tua casa. Agora, veja bem, você acha que ele está com dor agora nesse momento? Evidentemente que não, porque ele tem uma outra prioridade no qual ele está preocupado agora, que é fugindo de um touro, caçando ele entre a vida e a morte. Depois que ele estiver em algum lugar seguro, aí sim o cérebro dele vai deixar uma outra prioridade de contexto, que seria o ferimento no qual ele sofreu nessa corrida de touros, que provavelmente é na Espanha. Portanto, é o cérebro que decide quando, onde, por que e como você vai ter dor. Olha essa outra imagem desse indivíduo com o prego atravessado no sapato dele. Esse indivíduo é um caso clássico que entrou no hospital, amparado por quase 3, 4 pessoas, gritando absurdamente e agonizando de dor. E quando os enfermeiros tiraram a bota desse indivíduo, observaram que o prego tinha entrado entre os 2 dedos dele, não tinha encostado na pele, tinha passado pelos 2 dedos, não tinha perfurado pele alguma. Então, só de ele ver a bota transpassada pelo prego, o cérebro detectou uma ameaça e ele estava agonizando em ansiedade pelo tamanho sofrimento que viria a causar um prego transpassado no pé. Só que não existia ferimento algum. Então vejam que é o cérebro que observou essa ameaça que ocorreu. Portanto, a dor ela é um produto derivado de um múltiplo sistema que é ativado pelo cérebro para detectar uma ameaça que foi potencialmente observada. É ele que vai pesar na balança se isso é prioridade ou não. A partir do momento que ele observou isso, o cérebro vai criar um modelo de modulação, ou seja, ele quer acabar com essa informação que está vindo de alguma lesão tecidual. E ele vai gerar a sua farmácia interna, ou seja, ele vai produzir uma modulação descendente. Então ele vai liberar substâncias analgésicas, seja através do sistema opioide ou do sistema não opioide, e essa modulação vai descer por toda a medula e aí o cérebro tenta diminuir essa informação que está vindo da periferia, ele tenta modular seus sintomas. Muito bem. Entendendo esse processo neurofisiológico, o paciente começa a entender as questões relacionadas que o processamento da dor determina para o cérebro do ponto de vista químico, do ponto de vista neurofisiológico. Nós não estamos falando para o paciente que a dor está na cabeça dele. Nós não estamos falando para o paciente que ele está fantasiando, que ele está criando a dor, que ele está fingindo ter dor. Porque é muito comum, no início da educação em dor, o paciente sair com a concepção, e ele não pode sair com a concepção da sua consulta, que você está dizendo que a dor está na cabeça dele e que ele não tem nada no corpo humano. Então essas explicações neurofisiológicas determina e explica para ele que a dor é real, que toda dor é real e que a dor é química, neurofisiológica e é um processamento fisiológico do cérebro. E aí a gente entra na questão emocional, porque a gente demonstra que quando o cérebro pega 20 áreas para tomar decisão de quanto potencial a ameaça é, existe o sistema límbico. E o sistema límbico é uma área primitiva do cérebro que envolve cultura, crença e emoções. E o sistema límbico, ele participa dessa tomada de decisão. E essa tomada de decisão pode ser influenciada pela como você foi educado, as questões que estão acontecendo na sua vida no momento que
a sua dor nas costas apareceu, os conflitos que você está tendo com as pessoas ao seu redor, os conflitos que você está tendo da sua vida, os caminhos que você quer seguir, o excesso de trabalho, a falta de sono, a falta de exercício, a falta de equilíbrio na sua qualidade de vida. E isso muda como o seu cérebro se comporta. E o sistema límbico também pode ter o outro lado. Porque vejam pessoas, por exemplo, que nem vocês estão observando em rituais religiosos, quando a pessoa está se autoflagelando na época da Páscoa, para aquelas pessoas que têm a crença em Cristo, nessa época, essas pessoas elas são ícones, porque elas estão demonstrando o sofrimento que Cristo teve na cruz. Então eles crescem desde a infância querendo ser esse seleto grupo que demonstra a coragem de ter o mesmo sofrimento que Cristo. Então o sistema límbico do cérebro está recebendo informação que a pele está sendo rasgada, só que quando entra no sistema límbico, no sistema de crença, não tem ameaça, porque observam o quanto é importante isso baseado na crença que eles têm nesses tipos de rituais. E vários outros rituais. No esporte, todo esporte você vê ferimento durante o esporte e a pessoa continua praticando o esporte profissional, o esporte competitivo, e só depois vai observar se houve algum ferimento ou não. Inclusive ferimentos ou nocicepção na pele, em pessoas que têm distúrbios psicológicos como sadomasoquismo, sofrimento e dor geram prazer sexual. Então depende do contexto. Então vejam como o sistema límbico, que envolve cultura, crença e emoções, podem modificar a percepção do cérebro ou o julgamento do cérebro do que é ameaça e do que não é ameaça. Então isso é muito importante. E é importante porque você tem que entender que não é o corpo que determina quando você vai ter dor. Ou é a sua vértebra, ou é a sua faceta, ou é seu ligamento. E sim o cérebro, de acordo com vários contextos. E aí que entra a questão específica de que dor aguda, ela é importantíssima para a nossa sobrevivência. Por que ela é importantíssima para a nossa sobrevivência? Porque sem ela você não vive 40 anos. Pessoas que têm deficiência de uma proteína DNA genética, que é 0,02% da população mundial, nascem sem a capacidade de sentir dor. Você deve pensar, nossa, mas que maravilha deve ser essa pessoa. Essas pessoas não vivem 40 anos. Quando criança tem uma infecção de garganta, não tem a dor para a criança chorar, para os pais, para tomar antibiótico. Então a criança morre com edema de glote à noite. Você estoura um apêndice, não tem um sensor explicando para o cérebro que uma ameaça iminente está acontecendo. E você morre de septicemia. Você tem queimaduras de 3º grau, amputações, tudo porque o sistema de alarme não está funcionando. Então ele é importantíssimo, assim como ele é importantíssimo, por exemplo, o seu sistema digestivo. O seu sistema digestivo, o seu sistema excretor, tem horas que ele pode funcionar acima do normal e você ter diarreia, e tem horas que ele pode funcionar abaixo do normal e você ter constipação intestinal. Pode funcionar com diarreia você comendo alguma coisa estragada, e ele pode também funcionar acima do normal você tendo muita ansiedade para fazer uma prova. O cérebro ele não distingue a questão emocional da questão física, porque o neurotransmissor liberado ou os hormônios liberados são os mesmos. O cérebro não determina no paciente se ele toma uma paulada nas costas, ou se ele briga com o sócio, ou se ele briga com o chefe, ou se ele briga com a filha, ou se ele está dormindo mal, porque o neurotransmissor liberado é o mesmo. Ou o cérebro vai ficar hiperexcitado, ou o cérebro, se o paciente ficar calmo, se o paciente dormir bem, se o paciente fazer as coisas que ele gosta, se o paciente receber mensagens de segurança, você ajuda o cérebro a liberar mais substâncias que são moduladoras, que deixam o sistema nervoso mais calmo. E aí você começa a equilibrar essa química do paciente. Portanto, o estresse, ele causa um aumento, por exemplo, da concentração de glutamato, que é o neuropeptídeo que deixa o sistema nervoso central hiperexcitado. Ele diminui a concentração de GABA e diminui a concentração de serotonina, que diminui a capacidade de inibição do sistema nervoso central. E aí a pessoa pode ter dor sem ter lesão no tecido. Vejam, pessoas com ansiedade e depressão, 40% delas, um grande estudo, demonstrou que 40% delas têm cefaleia. 55% das pessoas com ansiedade e depressão têm dor no pescoço e no ombro. Então, nós temos observado que é importantíssimo nós entendermos as questões emocionais do paciente, entendendo as questões psicossociais, as questões psicológicas, estilo de vida e assim por diante. Porque nós observamos que é uma alteração do sistema nervoso central. Quais são os 3 passos para nós abordarmos pacientes com dor lombar crônica não específica e não mecânica, perpetuante, com um ciclo vicioso, com crenças irracionais? Então, como vocês viram, o primeiro é reduzir ou ativar os componentes da neuromatriz. Como que a gente ativa os componentes da neuromatriz? Ensinando o paciente
a questão do modelo biopsicossocial ao contrário do modelo biomédico. E como que nós fazemos isso? Diminuindo a questão de pensamentos automáticos que o paciente tem referente à patologia, que gera crenças irracionais, essas crenças irracionais geram sentimentos, esses sentimentos geram efeitos fisiológicos no corpo humano dele. Como que a gente faz isso? Através de educação em neurociência e também através do conceito de Waddell, mostrando, por exemplo, para o paciente que exames de imagem em população assintomáticas de abaulamentos, hérnias discais são comuns, espondilolistese grau 1, grau 2, degenerações discais, doença discal degenerativa, espondiloartrose, são todos achados comuns, porque se o paciente acredita que isso é a causa da dor dele, ele tem a crença irracional que a coluna dele é frágil, e isso gera sentimento de medo, de cinesiofobia, de catastrofização, de hipervigilância. E esses sentimentos geram efeitos fisiológicos, mudança de padrão de controle motor, mudança da respiração, alteração do sistema simpático e alteração da neuromodulação, mais liberando neurotransmissores excitatórios do que inibitórios. Então, hoje você pode ver, por exemplo, sites como esse, demonstrando questões assim, explicando, a hérnia de disco atinge 3% da população, pode ser operada sem necessidade de internação e se não for tratada adequadamente leva à morte. Então, você vê, imagina alguém que está com uma dor aguda na coluna, procura informações do Google, entra num site como esse, a paciente vai ficar apavorada e vai começar todo esse ciclo. E aí passa num fisioterapeuta, passa no médico, fala que o exame de imagem explica a dor dela, que ela tem a coluna de 80 anos, que ela tem uma coluna como se fosse de 80 anos. E a pessoa começa a criar padrões viciosos, perpetuando um quadro que poderia terminar em algumas semanas e vira uma dor crônica que dura mais de 3 meses. Então, o importante, várias ferramentas de educação, vários artigos mostrando o que é normal numa população assintomática, que os achados são comuns, explicar a neurofisiologia, como eu falei, do paciente a respeito de que a dor é processada e os mecanismos neurofisiológicos acontecem só no cérebro, porque quando o paciente tem a dor ou a lesão, a experiência de dor, o paciente não tendo medo, ele tem uma confrontação do problema. Ele confronta, ele vai ficar ativo mais precocemente, ele percebe que isso vai passar e aí automaticamente você tem uma chance maior de recuperação. Ao contrário, se ele tem a experiência da dor e ele tem informações negativas, ameaçantes, ele tem uma catastrofização da dor, ele tem uma dor relacionada ao medo ou um medo relacionado à dor, ele tem evitação, hipervigilância, desuso, depressão, incapacidade e fica um ciclo vicioso que ele ultrapassa a barreira dos 3 meses e esse paciente tem enormes gastos de saúde porque ninguém adressou esse paciente na fase aguda no qual ele deveria ser educado. E caso ele já esteja na fase crônica, uma das grandes possibilidades que nós temos de mudar esse mindset dele é através desse tipo de educação. E aí a gente começa a modular o cérebro, ou mudar, ou dar chance para o cérebro melhorar a modulação do sintoma. É importante entender que através da avaliação física funcional que nós vimos, nós temos que achar realmente se, tudo bem, o paciente tem questões emocionais, o paciente tem questões psicossociais, porém, será que existe alguma coisa na periferia que pode estar mandando informação para o cérebro sem parar e essa informação na periferia está fazendo com que o cérebro gere neuroplasticidade? Por isso que o exame físico, para saber se esse paciente é mecânico, se esse paciente consegue ser classificado em algum sistema, em algum subgrupo, é importantíssimo, porque eu estou cansado também de pegar pacientes com 6 anos, com 10 anos de sintomas, que em 2, 3 sessões a gente corrigiu o problema e ele está eternamente grato. E eu não precisei tratar esse paciente como a emoção que era responsável pela dor dele. A partir do momento que eu faço o exame físico minucioso, observo no final o exame de imagens, vejo o perfil de vida desse paciente, a gente consegue tirar uma conclusão se ele tem alguma questão periférica envolvendo ou não o quadro dele. E se tiver uma questão periférica, podemos utilizar diferentes armas, acupuntura, terapia manual, que tem um efeito neurofisiológico importante para esse paciente criar conexão, criar rapport, melhorar a função desse paciente, junto com a educação, junto com exercícios. E a última coisa é deixar esse paciente ativo o mais rápido possível. E deixar esse paciente ativo é mostrar para o paciente o poder do exercício na vida dele, mostrando que o exercício tem uma função no cérebro, mostrando que o exercício modula sintomas, favorece e força o cérebro a liberar neurotransmissores que vão deixar o sistema nervoso dele mais calmo. Além disso, nós temos que ensinar esse paciente exercícios respiratórios, temos que ensinar esse paciente técnicas de mindfulness, para ele poder ficar centrado no aqui e no agora, para ele ficar centrado especificamente e criar
condições de a mente dele criar momentos de stand-by, deixar a mente focada apenas em uma tarefa para poder descansar o cérebro e o cérebro começar a se organizar e começar a liberar neurotransmissores inibitórios ao invés de liberar neurotransmissores excitatórios, porque fica com multitarefa, pensando em 15 coisas ao mesmo tempo. E aí o cérebro não descansa e é mais fácil o cérebro ter uma alteração na sua regulação neurofisiológica. Melhorar esse paciente a qualidade de sono, ou que ele possa buscar ajuda para que a melhora de sono dele seja regulada e que ele possa alterar seus níveis de cortisol, pois a meditação, mindfulness e relaxamento altera a matriz de dor e altera a resposta a esses inputs da periferia e ajuda o paciente na dor. Nós estamos falando que o exercício é importante, que o exercício atua em áreas no córtex cerebral, na área somatosensorial, na área pré-motora, e é importante porque ele consegue gerar uma neuromodulação liberando substâncias como endorfinas e encefalinas através do exercício. No entanto, muitos pacientes têm medo de ser exposto à atividade física. Como que nós fazemos isso? Exposição gradativa. Às vezes, você pode começar 80% com técnicas passivas e 20% com técnicas ativas. E a cada semana você ir mudando essa proporção e utilizando o conceito de contingência de dor e contingência de tempo. Contingência de dor, o paciente chegou com uma dor 4, todos os exercícios que você passar, no máximo essa dor tem que ficar em 4, quando terminar o exercício a dor tem que continuar 4 e no dia seguinte a dor tem que continuar 4. Ou seja, você atingiu o teto, mas não furou o teto limite desse paciente. E aí tem que repetir esses exercícios ao longo do mês e depois você usa contingência de tempo. Ou seja, você não volta mais atrás, você vai avançando na intensidade e no volume de exercícios e se o paciente começar a ter algum desconforto, você aumenta a intensidade e volume, mas para ali, até o sistema nervoso se adequar àquilo. Mas você não volta mais à fase inicial. Então ganha, primeiro, confiança do paciente. Utiliza a contingência de dor. Utilize exercícios que o paciente percebeu que a dor dele não piorou e que ele pôde se movimentar. E isso pode levar uma sessão, pode levar 2 sessões ou pode levar 3 sessões. Tem pacientes que eu comecei apenas com caminhada 7 minutos. E outra coisa também, você tem que entender que o paciente pode ter preferências do tipo de atividade física que ele tem prazer. Às vezes pode ser Tai Chi Chuan, às vezes pode ser yoga, às vezes pode ser caminhada ao ar livre. Tem pacientes que odeiam academia e se você passar exercício em academia vai ser mais um nível de estresse para ele. Às vezes pode ser exercício somente na água que o paciente gosta. Às vezes pode ser exercício de dança. Que aí o paciente vai poder utilizar essas técnicas porque ele ama fazer isso, ele gosta, dá prazer e isso é importantíssimo para a gente regular o cérebro desse paciente. Então, paciente com dor crônica tem que ser democrático, a gente não pode impor nada, a gente tem que negociar, a gente tem que fazer parceria para poder mostrar o melhor caminho com ele, desde que seja um caminho ativo, desde que seja um caminho que não gera dependência de técnicas passivas, porque toda técnica passiva que você vai fazer, o mecanismo é down-top. Você vai ativar a periferia para poder forçar o cérebro a liberar alguma coisa. E isso é tempo dependente. O paciente faz manipulação, faz relaxamento, melhora 2 dias, na semana seguinte está a mesma coisa. Faz acupuntura, melhora 3 dias, na semana seguinte está igual, está de volta no seu consultório e ele se acha dependente do tratamento nesse perfil de paciente. Portanto, o empoderamento do paciente é o principal, com exercícios de exposição gradativa, utilizando primeiro contingência de dor. Acha o grupo de exercícios e a frequência e o volume que ele não teve dor, que você respeitou o limite dele. E aí você vai avançando semana a semana, utilizando a arte, utilizando sua sensibilidade e utilizando a conexão que você criou com esse paciente. Esse é o único caminho hoje que eu vejo que a gente pode mudar padrões persistentes de dor, além do trabalho em equipe. Indicar o paciente para o psicólogo quando você perceber que tem questões emocionais muito importantes. Indicar para o cirurgião quando você perceber que um paciente é red flag. Indicar para o médico intervencionista da dor quando você perceber que o paciente está na linha fronteira entre o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador não está respondendo. Indicar para o nutricionista quando você perceber que esse paciente não tem a mínima noção de como ter qualidade de vida através da alimentação. Então, tudo isso é criar equipe, não achar que você vai tratar todos os pacientes de uma forma autônoma, sozinho, ou que você vai responder todos os sofrimentos que vierem te procurar. Tratamento em equipe, mas você tem que ter essa concepção nova do tratamento da dor.